eu já atuo há muito tempo em casos de violência doméstica, só que eu fui notando que com o passar do tempo foi chegando muitos casos sobre esse assunto e mesmo sem procurar clientes dessa área ou ir atrás disso, eu vi que foi chegando no escritório de uma forma natural e eu não entendia o porquê. Então, já mesmo lidando com aquela área, não é uma área que eu divulgava tanto para as pessoas. Então, eu comecei a buscar e ver o porquê disso. A gente tem uma parte histórica aí que a lei, ela cada dia mais foi ficando mais severa com relação à violência doméstica, sendo criado até mesmo, por exemplo, o crime de violência psicológica, que antes não tinha esse crime. A violência psicológica já era uma causa que trazia em si a violência doméstica, mas ela não era um crime. Então ela tinha ali na parte da Lei Maria da Penha, mas ela não era um crime. E foi aumentando isso. Isso aliado também à parte ali da medida protetiva de urgência, que a cada vez mais a palavra da vítima foi sendo usada, ou seja, no judiciário e das capitais, assim como o Ministério Público, que são os órgãos de acusação das capitais, que têm mais força, eles começaram muito a fazer muita acusação desse tipo, e também a polícia também é mais atenta a isso, principalmente as que têm a delegacia da mulher. Eles estavam fazendo um pedido ali direto para o judiciário e o judiciário estava acatando essas medidas protetivas, sejam elas verdadeiras ou não. Por quê? Nesse tipo de crime a palavra da vítima tem muita força. Então a gente viu isso acontecendo e acabou vindo para o escritório casos assim, de uma forma natural. Eu que já tinha uma especialização nessa área, justamente por já ter trabalhado nela desde o início, acabou que eu tive que intensificar essa atuação e me especializar mais ainda, buscando ver alternativas, até porque muitos casos que chegaram aqui no escritório, as pessoas de fato eram inocentes, tanto que a gente conseguiu reverter medida protetiva e revogar elas, porque a gente tinha provas ao contrário, e realmente foi possível notar, tem uma realidade no Brasil onde se aumentou muito os casos de violência doméstica, juntamente também com os casos de denúncia falsa de violência doméstica, mas de uma forma ou de outra, sendo a pessoa certa ou a pessoa estando errada ali, a pessoa, vamos dizer assim, né, que está sendo acusada de cometer um crime de violência doméstica, é preciso notar que o judiciário está sendo bastante firme e são defesas que elas precisam de um advogado ali especializado, porque muitas vezes a gente tem que fazer uma contraprova, não é somente fazer uma defesa. Então tem que se buscar ali os melhores elementos e também saber que é um processo que ele é feito para uma atuação diversa, ou seja, ele não é um processo ali que eu estou simplesmente me defendendo, eu estou me defendendo de uma pessoa que afirmou que existia um crime e que essa pessoa que falou que existia um crime, ela tem uma palavra mais forte, ou seja, a verdade está na mão dela em primeiro momento, vamos dizer assim, da vítima ali. Então ela tem essa palavra que é mais forte e só a palavra dela já bastaria. Então tem que se ter um cuidado muito grande, embora a gente vê que o judiciário fala que tem que ter a palavra, mas é importante ter provas. Então você vê que é uma defesa diversa, diferente, porque se quem está sendo acusado não trazer provas, não trazer elementos ou não conseguir demonstrar no processo que, embora, porque pode acontecer de não ter provas, mas que não ficou totalmente justificado, pode ser que essa defesa ela não seja do jeito que a pessoa quer, ou seja, precisa-se de uma especialização nessa área e de uma experiência nessa área que é diferente de uma defesa comum. E também é um processo em que ele não vai se tratar ali somente daquele processo, a gente vai ter a parte ali da medida protetiva e vai ter um processo para julgar aquele crime. E outra, a medida protetiva, se a gente não consegue revogar ela e ela está valendo, se for descumprida, vai caber prisão. E a grande questão não é somente isso, é que quando tem-se ali a prisão, qual é a grande questão disso? É porque o processo que está seguindo, ele pode demorar ou pode ser rápido, ele vai ser autônomo. Então, se a gente consegue até mesmo a absolvição, isso não significa que essa prisão preventiva ela vai ser revogada por causa disso. Tem que ter elementos que realmente provem que algo não aconteça. Porque como, vamos dizer assim, a vítima ali está numa situação de perigo, isso vale mais do que qualquer coisa.
Então a gente tem um processo aí que ele é totalmente diferente de um processo comum e tem que se ater a todos os detalhes, porque se a defesa não estiver preparada para atuar nesse caso específico, que provavelmente, dependendo do caso, a gente vai ter que produzir provas, a defesa não vai ser o que é necessário. Então é muito importante uma defesa especializada e a medida protetiva ela está sendo autorizada pelos juízes. E é muito importante que, se realmente não existiu algo, que ela seja revogada, ou seja, é um trabalho árduo que a gente tem, principalmente no começo da atuação. E não somente isso, porque a medida protetiva, ela, dependendo do caso ali, se tiver filhos, ela vai prejudicar a pessoa, porque querendo ou não, como que vai ser esse contato? Então, assim, a gente já pega ali, já se vê ali em armadilhas, né? Onde a gente tem que orientar muito bem o nosso cliente. Então, a parte de violência doméstica é muito atrelada à questão familiar, porque normalmente se tem um divórcio junto disso. E também é importante ver que algumas pessoas são mal intencionadas. Então, assim, normalmente se tem uma medida protetiva para afastamento, ou seja, vamos dizer, não pode nem chegar perto da pessoa, fica ali uns 300 metros de distância. Se chegar mais próximo do que isso, já é um descumprimento. Mas não somente isso, também de comunicação, seja por WhatsApp, SMS, mensagem instantânea, e-mail. Então, assim, é proibido também essa comunicação. Como a gente sabe que se a pessoa teve um relacionamento, provavelmente elas vão ter algumas questões que elas têm que tratar juntas. Então, isso que traz uma dificuldade, algumas pegadinhas, porque pode-se ter uma má intenção, onde que nem foi descumprido, mas dependendo, pode-se pintar um quadro onde parece que foi descumprido e a pessoa pode de fato ser presa preventivamente. E como a gente sabe, é claro que dentro de um processo é bem melhor você responder tanto em liberdade quanto também sem essa medida protetiva, porque você vai estar de fato já demonstrando desde o início que, poxa, nem deveria ter tido aquela medida protetiva. Então é um caso aí que vem aumentando no Brasil. Eu falei aqui um pouco do que vem acontecendo, mas é algo aí que o escritório acabou tendo demandas, especificamente nessa área que foram atraídas porque são pessoas de bem, que normalmente cometem de fato esse crime, os crimes ali com relação à violência doméstica, e também tem pessoas de bem que são inocentes. Então, assim, não é um crime que, poxa, aquela pessoa é um criminoso, que eu tenho que ter medo dela. Não, é uma pessoa comum, uma pessoa aí com um bom emprego, bem relacionada nos meios sociais, pessoas bem sociáveis, que você nunca esperaria aquilo dela. E realmente tem umas que não fizeram nada, tem outras que fizeram por falta de conhecimento, mas é que nem eu falei, com relação à violência psicológica, que dentro do processo a gente tem que ver se realmente foi ou não, porque tem os graus ali dessa questão, porque às vezes é só uma discussão, ou não, de fato foi considerada uma violência. Por quê? Porque no casal, assim como um homem fala coisa para a mulher fala coisa para homem, que pode ser ali uma divergência, não é um controle de fato, pode ser uma divergência, mas que pode ser considerado violência doméstica com relação à questão psicológica, violência psicológica, ou não. Então, a gente traz aí de um ponto que não teve nenhum tipo de agressão física, mas que tem umas questões que são de cunho, vamos dizer assim, psicológico, emocional, que podem ter um tratamento igual ou até pior, porque a medida protetiva é para quem pede. Então, se você de fato tem uma lesão e a pessoa não pede uma medida protetiva, o judiciário não vai dar, porque não foi pedido. Agora, num caso de violência psicológica que não teve agressão e a pessoa pede, pode ser que o judiciário autorize, e venha acontecendo muito. Então, você tem ali uma pessoa que pode ser até afastada do lar dela, tem que se virar, ir para outro lugar. E, por outro lado, quando tem lesão e a pessoa não pede medida protetiva, vai ter um bom convívio, ou às vezes não convivem junto, mas não vai ter nada demais, até porque a pessoa não se sente ameaçada. Então, assim, sendo verdade ou mentira, a gente tem um prejuízo muito grande por parte aí de quem está sendo acusado. E é um crime, assim, que acabou se tornando de uma grande gravidade, porque às vezes nem mesmo um crime mais sério, como roubo, como até mesmo tráfico de drogas, não tem um tratamento desse, de que você tem que ter um afastamento, e se você não cumprir isso, você pode ser preso preventivamente. Então, assim,
a prisão preventiva ela tem os requisitos, mas nos casos de violência doméstica, o único requisito é descumprir a medida protetiva. Vocês vejam que isso é algo gravíssimo do ponto de vista de quem está sendo acusado. Ou seja, é importante também não somente uma defesa no processo, mas um assessoramento para que a pessoa veja que ela pode cair em armadilhas e é bastante comum, vai depender da intenção da pessoa. E também, outra questão é que às vezes no divórcio, às vezes está tratando ali de partilha de bens e tudo, infelizmente até mesmo colegas orientam a fazer registro e tudo mais na delegacia com relação à violência doméstica, e como eu já falei, não é só a física, então é possível falar uma inverdade, conseguir até mesmo uma medida protetiva para forçar a um divórcio melhor, uma partilha melhor. Então, assim, acontece de tudo, ou seja, o que acontece em filmes, acontece também na vida real, na verdade, uma frequência bem maior do que a gente imagina. É uma lei aí que ela é desigual, a Lei Maria da Penha, no sentido de que ela realmente quer dar uma proteção melhor à mulher, só que quem é inocente ou quem não faz algo de errado acaba se valendo em uma posição totalmente desfavorável, e realmente quem cometeu o crime vai ter uma proteção maior para a mulher, mas é que nem eu falo, nem mesmo num crime de tráfico de drogas, que é um crime assim mais grave, você vai ter um tratamento desse, mas na parte de violência doméstica você vai ter. Então não é brincadeira, busque uma defesa especializada se algo acontecer, ou oriente alguém, porque não é brincadeira. E não confie, por mais que a pessoa fale que vai retirar a queixa e tudo, não confie nisso, porque dependendo do caso, a pessoa nem pode fazer isso, tá? E a medida protetiva também. Eu vejo pessoas falando que vão tirar, no processo eu vejo que a pessoa não fez nada, não fez nenhum pedido. Então não confie no seu advogado, porque se realmente a pessoa se arrepender e vai pedir, ela realmente tem que pedir. E também, se ela não estiver interessada, não tiver pressa, nós como defesa temos. Por quê? Porque isso faz toda a diferença, isso é algo gravíssimo. A pessoa pode perder oportunidades. Imagina você pesquisando a pessoa e ter lá uma medida protetiva contra ela. Ninguém vai saber se é verdade ou mentira. Agora, se no processo a gente tem uma revogação disso, ou um esclarecimento, porque também não é só tirar. Se a pessoa chega no processo e tira essa medida, pede para tirar a medida protetiva, não fica esclarecido, a pessoa que está sendo acusada pode estar sendo, vamos dizer assim, prejudicada. Então tem toda uma estratégia que é preciso deixar consciente a pessoa que está sendo acusada, para ela não ser prejudicada também pela dúvida de quem depois for ter acesso a essas informações. Então é isso, e aqui na minha visão é por isso que os casos aí de violência doméstica acabaram chegando mais aqui no escritório, por uma questão aí de que realmente os órgãos de fiscalização, polícia, Ministério Público, estão pegando pesado com esse tipo de crime.